6. Muito obrigado, Cidade. Boa noite para você, bom descanso para você que está em casa, que segue junto com a gente. Está no canal certo para ficar muito bem informado, está aqui no Jornal da Cidade. Eu já ao meu lado, Adriana Dias. Boa noite para você, Adriana. Muito boa noite, Alexandre Medeiros. Muito boa noite para você aí de casa. E o Jornal da Cidade começa falando da prisão de 2 policiais e um gerente de banco. Essas 3 pessoas se uniram para praticar crimes e na última quarta-feira sequestraram o dono de um lava-jato. Elmar, foram 2 horas de terror para esse empresário? Boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Foi exatamente isso, 2 horas de terror que começaram às 3 da tarde de ontem no bairro Dionísio Torres, zona nobre da capital cearense, onde ficava o lava-jato da vítima. Segundo investigações da polícia, 2 policiais militares e um ex-gerente de banco se uniram para praticar esse sequestro. Eles sequestraram lá esse dono, esse empresário que era dono do Lava Jato e ficaram rodando com ele dentro do carro, ameaçando e pedindo dinheiro, perguntando onde estava o dinheiro, como ele podia fazer transferência. Ele ficou sob grave ameaça até às 5 horas da tarde, de acordo com as investigações. Depois disso, os criminosos resolveram voltar com ele para o ponto inicial, o Lava Jato, e lá mais ameaças, inclusive de morte, para que ele passasse o carro dele para o nome dos bandidos, assinasse a transferência, né, coisa que ele não fez, e também levaram pertences. Levaram o carro do homem sem a transferência, levaram o carro do cliente e fugiram. Horas depois, eles foram pegos pela polícia. Os 3 estão presos. Os 2 policiais militares que deviam estar protegendo as pessoas estão presos na CGD e o outro homem, o ex-gerente de banco, está preso na delegacia de capturas. Os 3 estão à disposição da justiça. Volto com vocês. Obrigada, Elmar. No JC de hoje você vai ver também. Perícia conclui laudo sobre incêndio no Parque do Cocó. Fogueira pode ter dado início às chamas que devastaram 46 hectares de mata no fim do ano passado. Ação remove armadilhas ilegais para lagostas instaladas em área de preservação do litoral cearense. Moto roubada há mais de 4 anos é encontrada circulando normalmente no interior do estado. E um alerta do Corpo de Bombeiros. Afogamento é a 2ª causa de mortes entre crianças no Brasil. Saiba como prevenir acidentes. O Jornal da Cidade já começou. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a 2ª fase de uma operação de combate às facções criminosas e ao tráfico de drogas. 18 pessoas foram presas ao todo. Além disso, a polícia apreendeu armas, drogas, dinheiro, celulares e até maços de cigarros. Logo nas primeiras horas do dia foram presas 18 pessoas envolvidas com tráfico de drogas e que fazem parte de facções criminosas na Grande Messejana. A Operação Blackout 2, que exatamente teve por objetivo combater o tráfico de drogas na Grande Messejana. 2 pessoas já estavam presas e 18 estavam soltos na rua. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. Além das prisões, a polícia apreendeu armas, munições, drogas, dinheiro, celulares e vários maços de cigarros que estavam em um comércio do bairro. Essa investigação já dura cerca de 6 meses na Delegacia de Narcóticos e visa combater esses crimes violentos através desse sufoco no tráfico de drogas, que sabemos que é o crime que alimenta todos os demais crimes. Até o momento, a polícia já cumpriu mais de 70 mandados de busca e apreensão. E pelo menos 20 mandados de prisão ainda estão em aberto e devem ser cumpridos nos próximos dias. O que significa que a Operação Blackout 2, aqui em Fortaleza, ainda continua. O tráfico de drogas é a principal fonte de renda do crime organizado. Combatendo o tráfico de drogas, a polícia faz a chamada asfixia financeira. Então, no momento que você combate e reduz o tráfico de drogas, você contribui sensivelmente para a redução de homicídios. E a Polícia Rodoviária Federal localizou uma moto roubada quase 5 anos atrás. Um homem circulava com o veículo tranquilamente pela BR-222 em Caucaia. A moto estava sem placa e foi abordada pela PRF. Ao verificar a numeração do chassi,
Os policiais verificaram que havia uma queixa de roubo em outubro de 2017. Condutor e veículo foram encaminhados à Delegacia Metropolitana de Caucaia. E falando em veículos roubados, em Maranguape, uma operação da polícia prendeu 2 pessoas suspeitas de vender carros e motos clonados. Elmar Lima, eles estavam vendendo esses carros, essas motos adulterados ali na cidade, na maior cara de pau, é isso? Exatamente, viu, Alexandre? Felipe Uri e Raul Vitor, o Felipe de 26, o Raul de 29, foram presos em diligências da Polícia Civil, um na cidade de Maranguape e outro aqui em Fortaleza. Os 2 são acusados de vender veículos clonados, tanto carros quanto motos. O Felipe, por exemplo, já tem passagem pela polícia por furto. E todo esse esquema foi descoberto porque, segundo a polícia, eles venderam um carro para um comerciante da cidade de Maranguape, fica na região metropolitana de Fortaleza, e ele descobriu que esse carro era roubado, né? Era um carro clonado, ele estava usando a identificação de um outro carro, porque aquele carro tinha sido tomado de assalto. Depois disso, as diligências começaram e chegaram até os 2. O Felipe, inclusive, foi encontrado com peças de motos que já eram motos roubadas. Os 2 foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maranguape e foram autuados por estelionato e também receptação qualificada e estão à disposição da Justiça. Volto com vocês. Na BR-020, policiais rodoviários localizaram um homem desaparecido há 2 meses. Ele estava sem roupas, andando no meio da rodovia. Os policiais o retiraram da pista, deram roupas, comida e conseguiram identificá-lo. A família dele foi contactada e o SAMU acionado para prestar atendimento. Segundo familiares, em dezembro, o homem foi internado numa clínica para reabilitação de dependentes químicos, mas fugiu de lá e estava desaparecido desde então. Além do vício em drogas, ele sofre de problemas psiquiátricos. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE, divulgou hoje que 8.200 litros de óleo já foram recolhidos da costa cearense desde 2019, quando começaram a surgir as primeiras manchas escuras nas nossas praias. O material foi suficiente para encher 41 tambores. O material foi recolhido em Caucaia, Aracati, Trairi, Fortim e também em Fortaleza. E tudo deve ser incinerado. Mais material deve ser recolhido até a próxima semana nos municípios de Aquiraz, Paracuru, São Gonçalo, Trairi, Paraipaba e também em Itapipoca. Outra ameaça para o nosso litoral é a pesca ilegal. O Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio, que fica a cerca de 18 quilômetros da orla de Fortaleza, recebeu uma ação que visa coibir o uso de armadilhas para a pesca de lagosta nas praias do estado. Essa prática, para quem não sabe, é considerada crime. Outras regiões do estado também devem ser fiscalizadas. As estruturas são deixadas em uma profundidade de cerca de 20 metros, numa área protegida, mas onde a pesca irregular de lagosta acontece com frequência. São armadilhas feitas com tambores, antes usados para armazenar produtos químicos. Amassados, se tornam recifes artificiais e passam a ser abrigo para o crustáceo. Estas imagens foram registradas por técnicos da Coordenadoria de Biodiversidade da Secretaria de Meio Ambiente do Ceará, que realizou a ação para coibir esse tipo de prática. Tem uma instrução normativa do IBAMA que proíbe, o tipo desse uso para a captura de lagosta, a marambaia, e ela é prejudicial por inúmeras formas. Ela impacta tanto o meio ambiente, porque essas marambaias normalmente são aqueles tonéis, aqueles tambores, utilizados para transportar óleo, lubrificante e outros produtos químicos. Então, os pescadores pegam esses tambores de maneira ilegal, amassam ele e já vão depositá-lo no fundo do mar, para posteriormente ser colonizado e as lagostas lá abrigarem. Matheus explica que as ações contam com o apoio de empresas de mergulho de turismo. São esses profissionais que ajudam a identificar pontos onde existe a presença da armadilha. Uma delas, localizada numa área denominada de Cabeço do Arrastado, a 23 metros de profundidade. A gente conta principalmente com o apoio das operadoras de mergulho, daqui do estado do Ceará, que atuam, que tem essa prática comum de fazer o turismo de mergulho. Comunicou ao órgão gestor para, posteriormente, a gente pensar em articular em uma ação em conjunto para fazer a retirada desse material.
O Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio fica distante cerca de 18 quilômetros aqui da orla de Fortaleza. É um lugar riquíssimo em vida marinha e, por conta disso, é também um dos preferidos daqueles que pescam de maneira irregular. Só nessa última ação foram encontradas 5 armadilhas do tipo marambaia. Devido às condições, apenas 3 puderam ser retiradas. Mas o trabalho para coibir esse tipo de crime segue acontecendo. As correntes marítimas e a profundidade são fatores que prejudicam a fiscalização. O secretário do Meio Ambiente do Estado, Arthur Bruno, diz que o parque passou a receber mais atenção nos últimos anos. Fizemos um plano de manejo, que é um estudo profundo sobre a área, determinando que áreas podem ser utilizadas, quais as que não podem, quais as que têm que ser totalmente preservadas. E nós estamos agora começando um monitoramento constante para garantir a preservação desse verdadeiro paraíso marinho que é a Pedra da Risca do Meio. Por enquanto, o foco segue no Parque Estadual Marítimo, mas outras regiões devem receber ações semelhantes. Nós vamos agora fazer um trabalho forte, já estamos fazendo, de educação ambiental, junto com os pescadores, junto com as comunidades que vivem ali naquela área do litoral, do Mucuripe, com as escolas de mergulho, para que a gente possa efetivamente evitar esse tipo de crime. O governador Camilo Santana autorizou a realização de concurso público para preencher vagas na Superintendência Estadual do Meio Ambiente, a SEMASSE. O concurso deve ofertar 31 vagas. São para fiscal ambiental e gestão ambiental. Podem participar quem tem nível superior para atuar como fiscal ambiental e gestão ambiental. Quer saber quais formações são exigidas? É só acessar o QR Code que você vai ter todos os detalhes no portal GC+. E tem concurso em vista. Camilo Santana disse nas redes sociais que ainda neste ano vão ser realizadas provas para a UES, UVA, URCA, Metrofor, ARCE e Secretarias de Proteção Social do Desenvolvimento Agrário. E olha, ainda falando em concurso público, o QR Code vai continuar aqui na tela porque a Universidade Federal do Cariri, a UFCA, abriu 8 vagas para servidores técnicos administrativos no Ceará. Podem concorrer candidatos para os cargos de produtor cultural, técnico de laboratório em tecnologia da informação. Os salários podem chegar a mais de R$ 4.638. Taxa de inscrição, datas, carga horária e mais informações, você confere tudo aqui no portal GC+. A gente fala agora de um assunto que requer bastante atenção: os casos de afogamentos envolvendo crianças e adolescentes. O Corpo de Bombeiros alerta que os pais devem redobrar os cuidados, não só quando estiverem em praias, rios ou lagoas, mas também em piscinas. Alguns condomínios residenciais vêm investindo na prevenção para evitar acidentes desse tipo. Sabe aquela história que criança cega? Pois é, com o objetivo de reduzir os índices de afogamentos dos pequenos, que o Corpo de Bombeiros mantém uma campanha de conscientização contra o afogamento. O que mata mais crianças até 14 anos de idade é a questão do afogamento. E a gente está sempre, constantemente, informando aos pais os cuidados que devem ser tomados, tanto em ambientes controlados, como numa piscina, ou em ambientes abertos, que não tem tanto controle, como é o caso das praias. Segundo o Corpo de Bombeiros, o afogamento é uma das principais causas de morte de crianças no país. Por isso que a atenção tem que ser redobrada por parte dos pais, principalmente em ambientes particulares. Este condomínio investiu em segurança na área de lazer. A piscina, por exemplo, é totalmente cercada, só entra com autorização. Além da piscina ter essa cerca, os portões são trancados com cadeados e fica disponível só na portaria. Além disso, um guarda-vidas fica disponível durante todo o funcionamento da piscina. A gente tem uma implantação do salva-vidas, certo? Que ele entra no horário de acordo com o horário da piscina. Então ele abre a piscina e encerra com ele. Então em nenhum momento a piscina fica descoberta. Os bombeiros ressaltam que os pequenos, mesmo que estejam com equipamentos de proteção, não podem ficar só, seja na piscina ou no mar. O que é que a gente orienta nas piscinas e condomínios? Observar sempre se está cercada, se está fechada. A criança sempre de boia, aquela boia que tem no braço, que tem o peitoral também, e não confiar. Sempre, criança na água tem que ter a supervisão de um adulto. Shoppings e lojas do centro de Fortaleza vão funcionar normalmente no Carnaval. Com isso, o comércio espera compensar outras datas em que esteve fechado por conta da pandemia.
Essa deve ser uma das passarelas mais movimentadas durante o Carnaval de 2022. Isso porque os shoppings vão funcionar normalmente no período carnavalesco. A decisão obedece ao decreto estadual que retirou o ponto facultativo. Com isso, entidades e órgãos públicos vão permanecer com funcionamento normal. Pensando na recuperação da economia gravemente afetada pela pandemia, a Câmara dos Dirigentes Lojistas teve o pedido aceito pelo governo. O representante da Associação Brasileira de Shopping Centers, Wellington Oliveira, prevê um acréscimo de 10% nas vendas. Quando é o shopping final de semana aberto, o feriado de carnaval, o carnaval aberto, representa quase 10% dos dias do mês. E isso é importante para o faturamento das lojas, para as vendas e para o comércio, para o varejo, para o emprego como um todo, né? Para atrair os consumidores, os lojistas devem investir em promoções. Atrações programadas para o público infantil também foram planejadas. Como nós não vamos ter aí também, as escolas não vão funcionar, né? Então os shoppings estão preparando uma agenda toda especial, que nós teremos o bailinho infantil, que vai acontecer sábado, domingo, segunda e terça, com competição de fantasia, com apresentação musical. Então vai ser muito animado esse nosso carnaval aqui em 2022. No centro de Fortaleza, assim como nos bairros, a abertura das lojas ficará a cargo de cada comerciante. Nesse caso, o horário de funcionamento será entre 9 da manhã e 5 da tarde. Nós vamos abrir o nosso comércio agora na segunda e na terça-feira, e na quarta-feira de cinza o comércio vai funcionar também normalmente. Isso oportuniza também o consumidor ir nas lojas, ir no shopping, né? E ter uma compra assim mais sossegada, com o mesmo movimento, escolher melhor o produto. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Ceará afirma que o funcionamento do comércio durante o carnaval deve agradar comerciantes e comerciários, já que também vão faturar mais através das comissões. Para os clientes, o período será de ofertas. Os lojistas irão fazer promoções instantâneas, com preços baixos, condições especiais de pagamento. Então, tudo isso para trazer o consumidor e tornar esses 2 dias, 2 bons dias para que o comércio fique aquecido. Larissa, frequentadora assídua dos shoppings de Fortaleza, comemora a decisão. Muitas pessoas optaram por não viajar, com certeza, e muitas festas nem vão acontecer, né? Já foram canceladas, então muitas pessoas vão estar na cidade, vão precisar com certeza espairecer, não vão ficar direto em casa, podem precisar comprar alguma coisa. E no shopping tem demandas que só o próprio shopping atende, né? E agora é hora de camisa 8 no JC. Na última terça-feira, Ceará e Sport entraram em campo pela Copa do Nordeste. A partida ficou no 0-0. Mas o futebol do Alvinegro convenceu? Fala, Farias. Meus amigos, fazia muito tempo que eu não via o Ceará jogar tanta bola como ele jogou na terça-feira passada contra a equipe do Sport pela Copa do Nordeste. Partidaço. O Sport praticamente não pegou na bola. Um time como o Sport, força do Nordeste, deu 1, 2, 3 chutes a gol e olhe lá. Quer dizer, a 90% do tempo do jogo foi o Ceará no ataque e infelizmente não encontrou o caminho do gol. Mas o que eu quero dizer? O Sport, meus amigos, não é qualquer time não é um timeco não. O Sport, há pouco tempo atrás, juntamente com o Bahia, era a força máxima do futebol do Nordeste. Eu me recordo que o Sport, há pouco tempo atrás, pagava R$600 mil ao Luxemburgo, técnico de futebol. Então, o Ceará enfrentou uma grande equipe, deu um baile, infelizmente não encontrou o caminho do gol. E o incrível que eu achei foi que no dia seguinte a torcida estava reclamando. Pelo amor de Deus, olha, eu vou repetir aquilo que eu disse na Jovem Pan e na Rádio Cidade. Se o Ceará continuar jogando aquele futebol, agora eu quero ressaltar, jogando aquele futebol, dificilmente perderá para qualquer time de futebol do Brasil. Ainda hoje no JC, taxa do poste pode deixar conta de internet até 70% mais cara no Ceará. E no próximo bloco, perícia conclui que fogueira pode ter provocado incêndio que atingiu o Parque do Cocó em novembro.
não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Ninguém cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe da sua saúde. Quer dizer, ela e a Apvida. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer. Vacine-se contra a Covid. Vacinar é um ato de amor. Se proteja. E proteja quem você ama. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. 2022 é o ano do esporte e o Grupo Cidade veste a camisa. Nas nossas reportagens tem histórias de superação dos nossos atletas olímpicos rumo a Paris 2024. E tem também a Copa do Mundo do Catar. No rádio, na TV e na internet. A preparação de Ceará e Fortaleza para desbravar a América, na Libertadores e na Sul-Americana. Na tela da TV Cidade tem as emoções do Campeonato Carioca e Paulista e a cobertura completa do cearense. E claro, aquela dose de comentário e resenha esportiva dentro da nova plataforma Camisa 8. A hora mais venenosa da sua TV está de volta e com gente nova no pedaço. Fofoca, confusão, tem para todos os gostos. E eu, a sua nova venenosa, te espero no Balanço Geral. De segunda a sexta, 14h. A perícia forense do Ceará concluiu o laudo sobre o incêndio que atingiu o Parque do Cocó em novembro do ano passado. O laudo aponta para a existência de indícios de ação humana involuntária. O Elmar Lima está ao vivo no JC. O que significa isso e quais são as outras conclusões desse laudo, Elmar? Adriana, trocando em miúdos, significa que descuidados foram até o Parque do Cocó, acenderam uma fogueira e esqueceram de apagar corretamente. E aí o laudo chama tecnicamente de ação humana involuntária, mas foi um ato irresponsável. De acordo com a análise dos peritos, homens ou um grupo de pessoas esteve lá, fez essa fogueira para esquentar, para assar algo, beberam na ocasião, foram embora e não apagaram corretamente. Ficaram algumas brasas. Essas foram suficientes para fazer o fogo se alastrar por 46 hectares. E o que contou para isso? O tempo seco, que o segundo semestre é bem mais seco, e outras ações climáticas e também meteorológicas. Ou seja, 3% do Parque do Cocó foi atingido, porque o parque tem 1.581 hectares. Fica aí o alerta, porque essas pessoas talvez nem saibam o que fizeram, mas o estrago foi muito grande. Adriana e Alexandre. Foram embora, deixaram a fogueira para trás, nem imaginavam o tamanho do estrago que iriam causar. A Universidade Federal do Ceará inaugurou hoje um laboratório com nível 3 de biossegurança. Com isso, o estado vira referência nacional e avança nas pesquisas de vírus e doenças infecto-contagiosas. A
A estrutura parece simples, mas a segurança aqui é semelhante à que vemos nos filmes. As imagens são do Laboratório de Biossegurança Nível 3, o NB3, que começa a funcionar a partir de agora na Universidade Federal do Ceará. A estrutura foi construída em tempo recorde. Com a pandemia, a comunidade acadêmica percebeu a necessidade do equipamento e conseguiu instalar o laboratório em menos de 2 anos. Não é à toa que o NB3 está diretamente ligado à Faculdade de Medicina. O laboratório é extremamente restrito, mas possui equipamentos e segurança suficientes para conduzir pesquisas inéditas aqui no Ceará. Vírus, como os que causam a Covid-19 e outros agentes patológicos letais que provocam doenças graves, podem ser estudados no novo laboratório. A vice-diretora da faculdade explica que até pesquisas com animais vivos infectados podem ser feitas na nova estrutura. O funcionamento começa restrito, mas tem um grande potencial. Esse laboratório, ele permite trabalhar com patógenos que têm alto poder de infecção na individual, mas baixo poder na comunidade. Ou seja, tudo que é feito em termos de engenharia nele diz respeito a manter esse micro-organismo confinado ao laboratório e minimizar os riscos ambientais de uma possível contaminação. Daqui podem sair grandes descobertas relacionadas a outras viroses que são desafios de saúde pública, como a zika, dengue e chikungunya. Com isso, não é somente a comunidade acadêmica que se beneficia, mas toda a sociedade. Esse laboratório definitivamente é um novo marco na pesquisa, no campo do estudo dos agentes infecciosos, não somente numa perspectiva meramente molecular, celular, mas eu diria até que também numa perspectiva clínica, na medida em que esses estudos podem subsidiar os estudos feitos com pacientes nos ambulatórios, nas enfermarias, nos hospitais. O equipamento é pioneiro no estado e também na região Nordeste. Para o reitor da UFC, o NB3 representa um marco para a pesquisa de agentes patógenos perigosos e coloca a Universidade Cearense em um outro patamar em termos de pesquisa. O Ceará não podia até agora fazer pesquisas, por exemplo, que envolvesse vírus, porque nós não tínhamos um laboratório com o nível de segurança que é exigido para esse caso. Então, era indispensável que isso fosse feito. E nós conseguimos fazer isso, a UFC conseguiu fazer isso em 2 anos. Eu acho que essa é uma conquista para os pesquisadores, para o estado do Ceará. A Enel Ceará comunicou na semana passada aos provedores de internet do estado que a partir de março passa a cobrar uma taxa mensal. Essa taxa é relativa aos equipamentos dessas operadoras instalados nos postes de energia. Isso pode deixar o preço final da internet até 70% mais caro. Os empresários do setor estão se mobilizando para evitar a cobrança. Seja no computador ou no celular, a Andrine está sempre conectada à internet. Hoje ela paga uma fatura que cabe no orçamento, já que mora sozinha. Se aumentar mais um pouquinho, não vai poder pagar a mensalidade. A receita hoje da minha casa, que sou somente eu, né, o valor de R$ 69,90 que eu pago, já é bastante acessível. Sem aviso prévio, a Enel comunicou que a partir de março passará a cobrar uma taxa mensal relativa aos equipamentos instalados nos postes de energia. Os empresários tentaram negociar, mas não conseguiram. A Enel no estado do Ceará passou a promover essa cobrança excessiva aos provedores de internet da seguinte maneira: eles pagavam R$10 e deverão pagar R$60, de uma forma que todo mundo possa entender. Eles vão pagar 6 vezes o valor que eles estão pagando hoje para a Enel Ceará. Mas onde a Enel entra na conta de internet? É simples. Os provedores usam as instalações da companhia energética que opera no Ceará. Ao serem autorizados a operar, os provedores já pagam uma espécie de aluguel por poste usado. O custo dessa tarifa alcançou R$ 12,50 neste ano. Mas agora, com a taxa que começará a ser cobrada em março pelos CTOs, que são caixas colocadas nos postes, o valor pode chegar a R$ 75,00 por cada unidade. Um impacto enorme que certamente vai ser repassado para os consumidores como a Andrine. Aí o negócio vai ficar mais sério, né? Eu que sou mãe solteira, eu preciso ter todo mês um gasto X do que eu vou poder utilizar da minha casa. Então, se aquilo já não me atende mais no valor
infelizmente eu vou ter que tentar mudar ou tentar outra alternativa. Para manter a sustentabilidade econômica dos negócios, os empresários do setor calculam que o repasse desse custo para os clientes elevaria o valor da mensalidade em até 70%. Com o plano básico de internet custando hoje aqui no estado cerca de R$ 60, o plano mais popular então passaria a custar R$ 102. Uma mudança brusca de um mês para o outro. Nós recebemos via e-mail, através da Enel, uma notificação, um comunicado informando que nós íamos receber essa cobrança a partir do próximo mês com relação aos equipamentos que estão instalados nos postos. A gente começou uma mobilização para reunir todos os provedores do estado do Ceará. Começamos também a mobilização com as associações a nível nacional. Estamos representando oficialmente aqui a Abramult, mas também temos tido o apoio da Abrint e de várias outras associações a nível nacional. Os empresários e representantes da Abramult, a Associação Brasileira dos Operadores de Telecomunicações e Provedores de Internet, garantem que 80% das pessoas dos bairros da capital cearense e de cidades do interior do Ceará são atendidas por esses provedores menores. E a cobrança vai afetar o mercado que abastece quase todo o estado e que gera muitos empregos. A gente vê a Enel criar caso, não cumprir o teto estipulado pela Anatel no valor dos postes de 3,19. Isso já é uma briga de algum tempo, mas vinha uma briga suave, vinha tendo alguns processos, algumas coisas tentando entrar num consenso, e agora essa disparidade de valores querendo aumentar aí, fazer um número redondo, quem paga 10 vai pagar agora 70. Então, assim, existe essa preocupação desse conflito de interesse, sim. Sem negociação com a Enel, os empresários já estão em contato com o Ministério Público do Estado e vão entrar na Justiça para tentar reverter essa situação. Em nota, a Enel informou que não está realizando cobrança indevida ou de uma nova taxa, mas vai passar a cobrar dos equipamentos instalados nos postes da distribuidora, cobrança que já está prevista nos contratos com as empresas de telecomunicação. Daqui a pouco no JC, Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de chuva intensa e ventos fortes no Ceará. E ainda cresce o número de crianças e adolescentes em situação de acolhimento. São mais de 800 vivendo em abrigos. Um homem investigado pela morte do próprio irmão é preso pela polícia. Elmar, o crime ocorreu na cidade de Mauriti, aqui no Ceará, mas esse homem foi preso já em outro estado. Exatamente, viu, Adriano? O Geraldo Roberto da Silva, de 54 anos, foi preso em São Paulo em um trabalho conjunto da Delegacia de Brejo Santo, no interior do Ceará, e da Polícia Civil do estado de São Paulo. De acordo com a Justiça, o Geraldo é responsável pela morte do próprio irmão após uma bebedeira, quando eles discutiram. De acordo com as investigações, ele acabou matando o irmão a tiros de espingarda. O crime aconteceu em Mauriti no ano de 2004. Desde então, ele está foragido. Foi viver uma vida longe e foi para São Paulo. Morava na cidade de Severinha, no interior do estado paulista. E foi lá que ele foi preso por policiais civis de São Paulo. Quando chegava de casa, na nova vida, com um novo emprego, ele jamais pensou que ia ser preso. Mas foi, e agora está sendo transferido para o Ceará, onde vai ficar à disposição da Justiça e vai responder pelo seu crime. Volto com vocês. Ok, Omar, muito obrigado para você e boa noite. E agora um alerta para os moradores do Cariri, Centro-Sul e também Inhamuns. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de temporal para hoje e amanhã.
As chuvas, acompanhadas de ventos fortes de até 60 km por hora, representam um perigo potencial até às 10 horas e 20 minutos de amanhã. O número de crianças e adolescentes em situação de acolhimento cresceu 5 vezes no Ceará nos últimos 2 anos. Hoje, são mais de 800 vivendo em abrigos. Para melhorar a qualidade de vida dos meninos e meninas em Fortaleza, foi criado o Família Acolhedora, um serviço que dá um lar temporário para esses pequenos. Se você quiser participar, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai ficar na tela durante toda a reportagem. A Aline entrou para o serviço Família Acolhedora com a intenção de ajudar. Ela já tem uma filha de 10 anos e o seu objetivo inicial era acolher uma criança na mesma faixa etária da pequena. Mas um belo dia recebeu uma ligação. Era uma proposta que mudaria a sua vida. A psicóloga do serviço trouxe o caso do João, ela falou, olha, é um bebê que vem de uma internação. Nesse momento ele está internado. Ele passou por situações graves, ele teve paradas cardíacas, ele foi entubado. Então, ele vai sair da internação praticamente para sua casa. Hoje, o garotinho acolhido pela Aline e sua família tem 11 meses. Mas antes de chegar por aqui, ele passou por diversos desafios de saúde. O amor da Aline e dos familiares fizeram toda a diferença. Primeiro foi uma alegria, porque ter um bebê em casa, eu fiz, antes dele chegar, 15 dias antes dele chegar, eu fiz um enxoval, como se eu fosse receber mesmo uma criança. Eu gestei essa criança para chegar. Toda a comunidade abraçou a causa, as pessoas doavam coisas para ele, onde a gente teve muita atenção com ele e hoje ele praticamente não tem mais nenhum problema. O serviço faz parte da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Entre 2020 e o começo deste mês, mais de 640 crianças deram entrada nas unidades de acolhimento de Fortaleza. Só em 2022 foram 67 novos acolhidos. O Família Acolhedora é exatamente um serviço que se habilita uma família, claro que tem todo um critério, né, para essa família. Um deles é a família estar ciente que ela não pode adotar aquela criança que vai acolher. Ela é capacitada, acompanhada por toda uma equipe multiprofissional, né, e pode ficar com a criança ou com o adolescente até 18 meses, é o teto. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, o prazo máximo para a permanência da criança no lar é de 18 meses. É nesse período que a situação do acolhido é resolvida, seja para adoção ou para retornar à sua família biológica. De acordo com a pasta, o programa já deixa a família acolhedora ciente de que esse processo é diferente da adoção. Quando se trata de uma possibilidade de adoção, essa criança que está na família acolhedora, ela acaba tendo, digamos assim, uma facilidade maior para isso, porque o interessado na adoção vai encontrar uma criança já totalmente adaptada, vivenciando uma família. Para se inscrever, basta acessar o site da Prefeitura de Fortaleza e procurar pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O JC de hoje fica por aqui. Assista agora ao Jornal da Record e, em seguida, a novela A Bíblia. Boa noite e até amanhã. E a gente se despede com imagens aéreas do bairro Pirambu, em Fortaleza. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.